informação. Entrevista Difusora 95. Estou recebendo nos estúdios da Difusora 95, no Show da Tarde, advogada e professora no curso de Direito da Unicerp, doutora Kelly Isabel, para que possamos falar de pensão alimentícia, doutora. Boa tarde, prazer recebê-la aqui. Boa tarde, o prazer é todo meu, mais uma vez aqui, e sempre que for chamada, pode ter certeza que eu estarei. Para mim sempre é muito bom fazer o social, né? Com certeza. Nosso assunto é sobre a execução da pensão alimentícia. Quando é devido o pagamento de pensão alimentícia ao filho? O pagamento de pensão alimentícia ao filho, ele é devido quando há uma necessidade e, ao contrário, uma possibilidade do pai em pagamento dessa pensão. Não existe valor fixo de determinação de pensão alimentícia. Muitos acham que é 30%, que é o mínimo. Na verdade, não existe uma estipulação legal do mínimo. Chegaram a um consenso em os magistrados que 30% seria o mínimo para a subsistência de um ser humano. E, portanto, ficou mais ou menos estipulado essa quantidade, esse quantitativo. Mas não significa que é determinado por lei. Sempre a gente fala, hoje a gente até trabalha com trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. O que significa isso? O quanto a criança precisa, o quanto o pai ou a mãe, que não detém a guarda, tem possibilidade de pagar, e quanto está tendo a proporção de ajuda entre os pais. Como é feito esse cálculo, então? Desse percentual que tem que pagar? O percentual é feito justamente em cima da necessidade da criança e a possibilidade dos pais e a proporcionalidade. Será que está só com a mãe? Só a mãe está custeando? O pai não está ajudando? Em cima do que há essa necessidade, se chega a um valor X, o quanto que o pai, tendo a possibilidade, vai arcar. Qual o procedimento a família deve usar para receber a pensão? Deve procurar a justiça, porque o pedido de alimentos, ele é um pedido judicial, tá? Sempre precisa da necessidade do Ministério Público agir nessas ações. O Ministério Público é o responsável por fiscalizar a lei e também proteger menores, né? E incapazes. Então, nessa figuração, há uma necessidade de você entrar com um processo judicial buscando a determinação de um quanto a ser fixado. E lembrando, o patrás não recebe, tá? O que acontece? Não existe repetição de alimentos. Então, se você ficou sem cobrar a pensão alimentícia... Um ano, você não pode entrar na justiça depois pleiteando aquele um ano que ficou sem receber, tá? Ele não repete, ele não retroage para você pagar. É só daquele momento que você entrou na justiça para frente. E a justiça dá um prazo para o pai ou a mãe para fazer esse pagamento? Na verdade, tem todo um processo judicial e hoje é obrigatório, em todas as esferas, a tentativa de conciliação, tá? Principalmente no direito de família. O artigo 334 do Código de Processo Civil de 2015 exige uma tentativa de conciliação anteriormente, tá? E até mesmo quando a pessoa procura o PAPRE, depois eu quero até fazer uma menção do pré-processual, que agora nós vamos retomar as atividades lá no Unicerp, procurando qualquer órgão, seja o PAPRE, que é um pré-processual, ou até mesmo a Justiça, há necessidade da tentativa de conciliação. É chamado o pai ou a mãe, aquele que não detém a guarda, tá? Para poder compor e tentar fazer um acordo. Só depois é que o processo continua com prazo, inclusive, para ele pagar. Ele vai ter 15 dias para contestar aquela ação, mas fazendo uma menção. Quando a pessoa ingressa na justiça, o juiz de ofício determina os alimentos provisórios. O que isso significa? A criança não pode ficar sem o alimento, sem o vestuário, sem o medicamento, a educação, esperando uma decisão. Então, o que o juiz faz? Provisoriamente determina um valor que pode ser modificado lá na frente, se fazer provas das necessidades, bem como da não possibilidade, mas é fixado um valor, e aí sim, é mais ou menos os 30% que a justiça entende que é o viável para o mínimo de uma subsistência de um ser humano. Doutora, quem está desempregado, mesmo assim, deve pagar pensão? Sim.
Sim. A questão de estar desempregado não retira da pessoa a obrigação do alimento. O que retira a condição dos pais em pagar é o pai faleceu, está preso, está em lugar desaparecido. Aí sim, essa obrigação tem que ser transmitida para alguém. Ninguém pode ficar sem o alimento, o mínimo para a subsistência, que é transferido para os avós. Alimento que a gente chama no direito de alimento avoengo, que é o alimento dos avós, só é pago subsidiariamente ao pai, tá? Então, a questão de estar desempregado, a justiça entende o seguinte, olha, se ele estivesse com aquela família, ele estaria fazendo bicos e mantendo aquela família. E por ter um filho, hoje em dia se prega a ideologia do pensamento da filiação responsável. Se você teve, você tem que ter o dever de cuidado. E o dever de cuidado, uma das questões é a pensão alimentícia. Hoje a senhora conhece avós que pagam esta pensão? Sim. Tem com muitos? certeza. Não são muitos, porque a obrigação, como eu disse, não é solidária. Não é do pai e do avô. É do pai num primeiro momento. Não tendo os pais, aí sim passa para os avós. É subsidiária, mas tem sim a obrigação do pagamento. Sobre o regime de guarda compartilhada, mesmo assim é obrigatório o pagamento da pensão? Sim. Tem um problema seríssimo com relação à guarda compartilhada. Muita gente confunde guarda compartilhada com guarda alternada. Primeiro ponto, a guarda compartilhada vem alcançando o lugar da guarda unilateral. A guarda fica com o pai ou com a mãe e a outra parte paga a pensão. Isso está saindo de contexto, porque achou que a guarda compartilhada ela é mais acessível ao papai e à mamãe que não está, ou pelo menos aquele que fica muito tempo sem o contato com o filho. E hoje a questão afetiva é um ponto que a falta do dever de cuidado é um ponto que pode levar até um dano moral lá na frente. Então, é primordial a presença dos pais na criação dos filhos. A guarda compartilhada não é guarda alternada. Primeiro ponto, a guarda compartilhada, a criança vai ter o seu porto seguro. Não tem como a criança ficar 15 dias com a mãe e 15 dias com o pai e alternar pensão entre eles. Aí quem paga? Quem paga é aquele que não está com o seu porto seguro. Compartilhamento aqui, a gente compartilha obrigações. Podemos combinar, por exemplo, do papai, que não é o porto seguro da criança, do papai compartilhar as buscas na escola, compartilhar, por exemplo, os almoços ou as jantas com essa criança. É a participação mais presente do papai que não é esse porto seguro. A pensão continua a mesma coisa. Quando acaba a obrigação de pagar a pensão alimentícia? Somente quando essa necessidade não vai existir mais, né? A verdade é que não é com 18 anos. A pessoa fala, com a sua maioridade vou parar de pagar. Não para de pagar não, que parou de pagar 3 vai para cadeia, né? Então não é com a maioridade que cessa a obrigação da pensão, não. Tá? É quando cessar a necessidade. Vamos imaginar que o adolescente ou o adulto estuda depois dos seus 18 anos. É muito comum, né? O alcance aí de um curso superior até os seus 21 anos, até os 22 anos. Não pode trabalhar, não tem a possibilidade de se manter sozinho. Portanto, continua a necessidade do pai. E da cadeia mesmo? Da o cadeia. Não pagamento da pensão alimentícia, tanto para o homem como para a mulher? Da cadeia. Aquele que não está com a guarda, aquele que houve a determinação do pagamento da pensão alimentícia e não pagou a pensão, nós temos 2 ritos. 2 ritos. O da penhora de bens para aquele alimento devido para mais de 3 meses. E dos últimos 3 meses é prisão. Por quê? 3 meses está recente a falta do alimento. Portanto, tem uma forma, aí a lei entende que tem como você coagir ou exigir ou forçar esse pagamento. E o ponto de vista aqui é o direito de ir e vir. Vai para a cadeia, né? Os restantes, os anteriores aos 3 últimos meses, esse não dá cadeia, não. Esse é considerado alimento pretérito, um alimento mais antigo. Esse é só sob pena de penhora de bens. Doutora Kelly, o não pagamento de pensão leva o pai ou a mãe à perda do direito de visitar o filho? Não. Outro problema seríssimo que o povo confunde. Não está pagando pensão,
não vou deixar ver. Lê do engano, tá? Aquele que não tem a guarda, ao outro tem o direito e dever, essa parte eu comento, dever do pai de visitas. A falta da presença paterna ou materna daquele que não detém a guarda pode causar dano moral afetivo. A falta do acompanhamento do dever de cuidado, ou seja, da visitação, pode levar a um dano moral afetivo lá na frente. Faltou o pai ou faltou a mãe na vida daquela criança. É dano moral afetivo. Hoje já está, hoje os tribunais todos entendem que é devido. O problema é que a questão do dever, eu devo a pensão, então eu não vou deixar, vou deixar ele fora, não vou deixar ele ver. A questão de você dever a pensão, qual que é a sua saída? Procurar a justiça e entrar com a execução de alimentos. Ponto. A questão de você estar com a criança, a outra é dado o direito e dever de visitas. Doutora, como que faz? O pai vai preso, ele não pagou a pensão. Ele tem como recorrer, estando preso? Tem um prazo que ele vai ficar preso? Na verdade, a prisão é a consequência do não justificar aquele pagamento. A pessoa é devidamente, dentro do processo judicial, ele vai ter 3 dias para pagar ou justificar o porquê não pagou. E só depois, não justificando, não pagando, ou não apresentando qualquer tipo de defesa, olha, eu não tenho condição de pagar, vamos tentar parcelar, a justiça... Hoje, como eu disse, é prerrogativa essa tentativa de conciliação entre as partes. Todos nós sabemos das condições, das dificuldades que as pessoas hoje se encontram economicamente. Então, há uma tentativa para que ele venha a acertar esse débito. Agora, tentou de tudo. Foi devidamente informado do direito dele de justificar ou pagar em 3 dias. Não fez, aí a prisão é decretada. E aí, estando preso naquele período lá, ele pode ficar preso até 60 dias, e esse período ele realmente vai ficar impossibilitado de exercer suas funções. Mas ele teve todas as possibilidades de cumprir com o pagamento. Outro detalhe, se eu entrei com o processo de execução hoje, e esse processo demorou a sair a prisão daqui um ano, por exemplo, esses vincendos no curso do processo também entram na conta para ele pagar, tá? Ele só não vai ser preso novamente pelo mesmo débito, porque tanto da bis e idem, dentro do criminal, você não pode ficar preso pelo mesmo débito. Mas esses débitos que foram, que são outros débitos, que não aqueles naquelas prerrogativas da prisão, aí pode acarretar nova prisão. Doutor, o melhor é tentar entrar num acordo, tanto Sim. O homem com a mulher, com os avós, para não chegar nessa situação de preso. Com certeza. O preso é o último, é a consequência final de uma tentativa bem... que hoje a gente, de todas as formas, de chegar a um consenso, chegar a uma possibilidade, uma necessidade, uma proporcionalidade legal para todo mundo, que todo mundo fica bem. Essa é a intenção do judiciário hoje em dia, tá? É conciliar, ou tentar mediar aquela situação, mas sempre buscando o melhor para todo mundo, tá? Agora, a consequência é realmente a prisão, isso é indiscutível. O pai ou a mãe não tem condição de contratar um advogado. O Estado cede esse advogado Sim. para o casal, para a pessoa? Sim, a pessoa não tendo condições financeiras. Hoje nós temos o Núcleo de Práticas Jurídicas do Unicep, que faz um atendimento social a pessoas carentes. Óbvio que tem que passar por uma triagem, verificar realmente a necessidade, né? E não condição de ter um advogado particular. Lá nós temos o comando da coordenadora Isabel Rosa Moreira, e que a gente faz um excelente trabalho social para essas pessoas carentes. Também temos a Defensoria Pública, que o Estado também proporciona a essas pessoas carentes essa gratuidade de serviços. E contamos também, apesar que é muito interessante a presença do advogado, mas nós também temos os pré-processuais da vida, que é os PAPRE, e que também vai estar em todo o funcionamento no núcleo, já atinge, agora vai alcançar novos ares. A partir de amanhã, tá? O PAPRE, sob a minha coordenação, nós vamos ter várias possibilidades de nós realizarmos isso. Além de várias outras atividades, como o casamento comunitário, que vocês anunciaram aqui, e várias outras atividades. Vai acontecer no final do ano, né? Tem até uma reportagem aqui ainda hoje,
Sim. Em dezembro será realizada 14 mais uma edição do casamento comunitário. 14 de dezembro. Contamos com a participação de todos, estamos recebendo já os pedidos, o PAPRE está aberto a atender a população carente para realizarmos mais essa atividade. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no nosso Show da Tarde, muito importante, falando sobre a execução da pensão alimentícia. Muito obrigado e volte sempre. Eu que agradeço e pode contar comigo, sempre. Ok, a entrevista de hoje, doutora Kelly Isabel, advogada e professora no curso de Direito do nosso Unicerp. Foi a nossa entrevista, 1h50. Entrevista Difusora 95.